E os esforços do Alexandre de Moraes estão voltados a esse objetivo. A inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro e o impedimento a que ele concorra a presidente em 2026. O intuito do sistema é, obviamente, buscar qualquer maneira possível de tornar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Não há a menor dúvida acerca desse fato deles temerem o Eduardo na presidência do Brasil. E é por isso que há um mês, em 23 de setembro, o PT entrou com uma ação contra o Eduardo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar. E sobre quebra de decoro parlamentar, eu acho que o PT conhece bastante, afinal, é do partido deles, o deputado José Guimarães, detido no aeroporto de Congonhas em 2005, com milhares de dólares dentro da cueca. Mas, naquele momento, o PT não entendeu que aquilo seria uma quebra de decoro parlamentar. A razão apontada pelo PT é a atuação do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Segundo eles, o Eduardo tem se dedicado de forma reiterada a difamar instituições do Estado brasileiro, com especial virulência contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, além de, abre aspas, buscar influenciar autoridades do governo estadunidense. Deixa eu dar uma dica a vocês. Quando alguém fala estadunidense, você pode ter certeza que é retardado. Assim, estadunidense, você está aqui o seu atestado de retardo mental. Então, influenciar a autoridade do governo estadunidense a imporem sanções contra integrantes do STF, da PGR, da Polícia Federal e represar as investigações que envolvem seu pai e correligionários. Essa, então, seria a razão pela qual o PT pediu a cassação do mandato do parlamentar Eduardo. E lembre-se que a cassação de mandato por parlamentar por quebra de decoro é uma situação que... Por que isso é importante? Porque ela geraria inelegibilidade por 8 anos. E aí você faz as contas e entende que o objetivo era, mais uma vez, tornar Eduardo Bolsonaro inelegível. E é interessante, eu volto a dizer, interessante que o PT considere isso quebra de decoro parlamentar e peça que o Eduardo seja condenado à perda de mandato. Ora, não foram os advogados do Lula que foram ao Reino Unido buscar apoio internacional contra as decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Não foi o agora ministro, na época advogado do Lula, Cristiano Zanin, que acionou o Comitê de Direitos Humanos da ONU contra as decisões de um juiz federal brasileiro? Não foi a Gleisi Hoffmann, a ex-presidente do PT, que gravou um vídeo para Al Jazeera pedindo apoio dos árabes para libertar o Lula e anular uma decisão soberana da justiça brasileira? Nessa época não tinha soberania, não tinha... Isso não era considerado abolição violenta do Estado de Direito. Não era coação, não era quebra de decoro parlamentar. As pessoas acham que você tem memória, que vocês nasceram ontem, que a memória das pessoas é ruim. Mas a internet lembra de tudo. E a boa notícia, tem uma boa notícia aqui, é que nós não fomos os únicos a ver o real intuito do PT. Afinal, ontem, o Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo sobre a cassação do mandato do Eduardo por 11 votos a 7. O relator, o delegado Marcelo Freitas, defendeu o óbvio, que é legítimo que qualquer parlamentar possa se manifestar em território nacional ou estrangeiro. Os caras do PT fizeram, porque que o Eduardo não podia. O melhor de tudo é ver o Lindbergh Farinhas, chorando, num dos raros momentos do Lindbergh. Momento Lindbergh. Chorando no X, porque eles não conseguiram caçar o Eduardo. Segundo ele, já foi iniciado o processo de recolhimento das assinaturas necessário para recorrer à decisão do Conselho de Ética e levar à votação plenária da Câmara. Mas eu não sei, Lindbergh. Quando eu vejo você fazendo esse tipo de coisa, eu sinto que algo não cheira bem. Algo não cheira bem, viu, Lindbergh? Eu tenho a leve impressão que vocês não ganharão a votação no plenário. Esgotada a via da Câmara dos Deputados, a via que parece, portanto, restar é a mesma via que nós tratamos ontem aqui, que é utilizada
França, que é utilizada na Colômbia, e a gente tratou longamente sobre isso ontem, que Bolívia, que é utilizada nos Estados Unidos, que o Christopher Landau, inclusive, citou isso, e que é utilizada no Brasil. Vocês não conseguem derrotar os candidatos nas urnas, têm pavor da vontade popular, têm pavor do povo escolher Eduardo Bolsonaro, porque seria uma liderança que manteria o Brasil nos rumos por décadas e décadas, então vocês recorrem à via judicial. E os esforços do Alexandre de Moraes estão voltados a esse objetivo. A inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro e o impedimento a que ele concorra a presidente em 2026. Neutralizaram o pai deixou o filho como sucessor, como verdadeiro sucessor, e Alexandre está desesperado para tentar fazer isso valer. Não está bom o prognóstico, Alexandre. Não está bom o prognóstico. Pela via judiciária está difícil, porque Eduardo foi sábio e veio para os Estados Unidos, e pela via da Câmara foi para o espaço. É difícil quando... É bem mais difícil, eu sei, Alexandre, é bem mais difícil quando o seu adversário não faz acordos caracu a todo momento. Quando o seu adversário não se suicida voltando para a jurisdição do Xandaquistão para se submeter ao seu julgamento. Eu sei que é mais difícil. Quando o seu adversário tem pessoas capazes no seu entorno, abastecendo de boas estratégias e informações. Sei que você não está acostumado. Você passou 4, 5, 6, 7 anos jogando o jogo contra alguém que facilitava o jogo para você. Não é mais o caso. A vida agora será dura. Uma coisa que você não pode negar é: eu entreguei tudo o que eu prometi, e mais. Veio a Magnitsky, vieram os cancelamentos de visto, as sanções só aumentam e o regime não está aguentando. Pela primeira vez, há esperança. O que está faltando? Bom, talvez só o seu apoio. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição, porque com um pouco mais de $5 por mês, você já faz parte desse grupo, e com 49 você entra para o grupo dos patronos Gold. Não me deixa sozinho, vamos comigo. Agora, link na descrição.